Olá, pessoal! Todo mundo tem uma história maluca para contar que aconteceu no ambiente de trabalho. Comigo também não poderia ser diferente. Eu tenho milhões de histórias, mas daria 10 horas de vídeos. São tantos anos como enfermeira que histórias vão surgindo. Eu não fiz script de nada como sempre. Comecei a falar e resolvi falar sobre isso. Então, quando eu comecei a profissão de técnico de enfermagem, eu já falei no primeiro vídeo, eu tinha muito medo de mortos, eu tinha medo de sangue. Então, o meu primeiro desafio e a primeira história diferente para contar foi durante um preparo de um paciente após o óbito. Quando foi citado, olha, a gente vai ter que preparar o corpo da paciente, da senhora fulana de tal, que foi a óbito, eu já dei aquela tremida, né? Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Quando nós chegamos, ficou 2 profissionais de um lado da cama, eu como estagiária lá de técnico de enfermagem do outro lado da cama, junto com uma outra profissional. E começou-se a fazer aquele procedimento, né, de tamponamento pós-morte. E quando essa paciente foi virada pro outro lado, ela soltou um ar pela boca, muito característico, né, no ser humano, vivo pelo menos, que é a eructação ou o arroto, o famoso arroto, ela soltou bem alto. Todos pararam, um olhou para a cara do outro, e como tinham 2 profissionais de um lado e estagiários do lado de cá, os estagiários saíram correndo. E eu fiquei presa daquele outro lado da cama porque não dava para sair, só se eu pulasse por cima da paciente. Eu fiquei presa ali e eu falei, e agora, o que eu vou fazer? A vontade era sair correndo também, mas eu não tinha como, eu fiquei presa. E naquele estresse, naquele nervoso, muito preocupada, afinal de contas aquele era um trauma que eu tinha. Mas eu fiquei ali, eu mantive a pose e fiquei ali. Até o profissional falar, calma. Isso é normal, isso pode acontecer porque durante a intubação, durante o atendimento, né, nessa paciente antes dela ir ao óbito, é comum que entre ar, né, durante a intubação, às vezes até o tubo não está bem posicionado, enfim. E quando nós mobilizamos a paciente, aconteceu isso. Então ali eu tive o meu primeiro desafio e percebi, opa, dá para continuar, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes esse poderia ser um desafio que ia me bloquear de continuar a profissão. Afinal de contas era um medo que eu tenho, era um medo que eu tinha e podia me bloquear. Mas ali eu percebi que nada pode te bloquear. Aconteceu e eu passei. Isso me mostrou que a gente tem que tentar. Tem que ir, porque os medos, as barreiras, você vai vencendo aos poucos. E essa eu pude dizer que venci, porque se acontecesse de novo, eu já saberia que aquilo é comum e que pode acontecer e que eu não precisava ter medo. Então, tem muitas outras histórias engraçadas e histórias que às vezes pode fazer alguma pessoa desistir, mas quem sabe num próximo vídeo. Hoje só dá para falar uma porque são milhões de histórias e eu ficaria o dia inteiro contando mais histórias. Mas essa foi uma lá do meu começo que me marcou bastante, tá? Eu peço a vocês que deixem aí sugestões de história, o que vocês gostariam de saber. Eu já trabalhei da atenção básica, que é aquele paciente da prevenção, ao paciente grave, aquele paciente que necessita da circulação extracorpórea, ou seja, um paciente totalmente grave entregue nas suas mãos. Então eu tenho todas as experiências que vocês podem imaginar, já trabalhei em todas as áreas. Então deixa aí sugestões de temas que eu possa falar, que eu possa tirar dúvidas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre relacionamento interpessoal entre as equipes, tá? Situações que acontecem no dia a dia. Como foi para mim o início da pandemia também foi um grande desafio, como para todo mundo da área de saúde. Bom, eu vou ficar por aqui, tá? Vocês podem deixar aí sugestões e é isso. A gente se encontra na próxima.